Olá, tudo bom com vocês? Gente do céu, não sei se você está acompanhando aí o canal nos últimos dias, eu espero que sim, né? Mas eu tenho postado vários vídeos aí de teorias, então é exatamente isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. E sem sombra de dúvidas, a teoria que eu vou falar hoje, mano do céu, é uma das minhas teorias preferidas dos últimos tempos. De Legacy, obviamente, como vocês já viram no título, na thumb, enfim. Mas nós temos várias teorias aí de outras séries que têm saído e vai sair ainda mais. Tem de Outer Banks, tem de Cobra Kai, tem de Legacy, The Vampire Diaries também, enfim. Então já sabe, se inscreva no canal, fique de olho, clique no sininho para você receber as notificações sempre que chegar um vídeo novo, pois falou de teoria, falou comigo. Mas a teoria de hoje não é minha, é do Legacy Bra maravilhosos que me mandaram aí essa teoria semana passada, se eu não me engano, e eu fiquei enlouquecida. Fui rever o episódio de The Originals aí, faz total sentido na minha cabeça. Então já sabe, corre para seguir o Legacy Bra, que estão sempre trazendo informações e teorias incríveis de Legacy. Fora que a gente faz live lá, eu, a Carol, agora a Leslie também no Instagram deles. Então, se eu fosse você, já seguia tanto eles como eu no Instagram. Essa teoria basicamente fala da nossa queridíssima Hope Mikaelson e como possivelmente The Originals deu algumas pistas sobre ela tríbida completa lá no começo da 5ª temporada. I had to become the Tribrid. Então bora pra essa teoria, bora que eu tô ansiosa. Na real, eu quero começar esse vídeo falando o óbvio pra algumas pessoas, porque parece que não entra na cabeça. Teoria não é uma verdade absoluta, é apenas uma teoria, é apenas uma forma que os fãs, né, as pessoas têm de tentar prever o que vai acontecer na série, juntando aí as possibilidades e tal, e eu acho sempre muito legal fazer isso. Principalmente quando as nossas teorias estão certas, né, gente? Não sei vocês, mas eu me sinto uma gênia. Mas isso não significa que isso vai acontecer na série. Óbvio, né? Eu sei, mas para algumas pessoas a gente tem que desenhar. Enfim, lá no 2º episódio da 5ª temporada de The Originals, nós temos um episódio sensacional que mostra o reencontro do Klaus e da Hope depois de muito tempo. Go home, Hope. You're not even gonna look at me. A gente também tem todo aquele questionamento sobre o desaparecimento da Hayley. Fora que, querendo ou não, a gente tem uma grande ligação com Legacy nesse episódio, mostrando o começo do romance entre o Roman e também a Hope, mostrando esse duas caras indo lá na mansão, na casa Mikaelson, manipulando a Hope pra poder entrar lá e descobrir ali algumas coisinhas, os segredinhos. You have no idea what you took from me, my mother, my children's grandmother, someone to hold me when I'm scared and to call me. A gente sabe que esse cara é muito duas caras sim, mas eu confesso pra vocês que eu adoraria hoje em dia ver o Roman em Legacy. Eu acho que ele poderia acrescentar muita coisa na história, apesar dele já ter feito uma participação ali na 1ª temporada, né? Inclusive, nesse episódio tem até mesmo uma menção a Lizzie, nossa gêmea do coração. Então, é muito louco, né? Quem assistiu Legacy e não assistiu The Originals não teve esse começo, assim, sabe, da série. Então, eu recomendo muito que você assista The Originals, porque de lá também a gente pode extrair várias teorias aí pra Legacy, mesmo que elas possivelmente não vão acontecer. Claro que também nós temos todo o mistério envolvendo a história do Henry, que é um amigo da Hope que também estudava na escola Salvatore. Ela acabou transformando ele em híbrido, então esse episódio fala bastante a respeito disso, tem várias tretas em relação a isso, e claro que tem o personagem morrendo no final. Nesse episódio também a gente acaba descobrindo o verdadeiro culpado sobre o desaparecimento da Hayley, né? Porque na verdade ela acabou desaparecendo 2 vezes, porque a Hope acabou sequestrando a própria mãe e protegendo ela ali, colocando ela pra dormir, bem filha do Klaus Mikaelson mesmo, que adorava fazer isso com os irmãos, né? Só que ela fez isso pra chamar justamente a atenção do pai, pra poder ver o pai, todo esse tipo de coisa. E aí no final do episódio ela acaba descobrindo que a mãe não estava no lugar onde ela deixou. Hope we went to the church to get your mother.
She wasn't there. Ou seja, foi sequestrada mais uma vez, então a gente já tem outro mistério em relação a isso. E aí no final do episódio a gente tem a Hope voltando pra escola Salvatore junto com o Roman. Tá, mas isso não tem muita coisa a ver com o vídeo, é só um resumão aí mesmo desse episódio pra gente se situar bem sobre a história em volta de tudo isso. Mas no decorrer desse episódio a gente tem um grande destaque, a personagem Ivy, que é bem conhecida como a vidente de New Orleans, a melhor. Então a Freya Michelson, que é muito amiga do Vincent, esse personagem simplesmente péssimo, horroroso, que eu odeio. Ela fica empurrando ali o Vincent pra cima da Ivy, pra ele perguntar pra ela o que fazer a seguir, só que na verdade a Freya, ela tava querendo dar uma de casamenteira e juntar a Ivy com o Vincent. O Vincent, nesse momento, ele já tava puto da vida porque ele acabou descobrindo que o Klaus estava na cidade. You see, I knew that blood rain had something to do with your siblings, and the weatherman was talking about some freak meteorological phenomenon. Então ele tinha o sentimento que o mundo, que New Orleans ia se partir no meio a qualquer momento e que o Klaus seria a pessoa responsável por tudo isso. E aí vocês ainda me perguntam por que eu odeio o Vincent, né, gente? Tipo assim, pra mim a regra é clara. Odiou o Klaus, quis fazer mal para o Klaus, eu odeio. Pronto. O Klaus é meu personagem preferido, ele tem total direito de matar quem ele quiser, menos a tia Jenna. Foi doloroso pra mim, mas eu não gosto de personagens que sempre acham que o Klaus é o verdadeiro culpado de tudo, que ele é a única pessoa ruim do mundo e tudo mais, por mais que ele seja. Defendo mesmo, passo pano mesmo, tô nem aí. Ele segue o conselho então da Freya e vai conversar com a Ivy, porém sempre no tom de deboche. Mas a Ivy fala que ele tem perguntas muito mais importantes e ela não acredita que os finais foram escritos com antecedência. E acontece que o Vincent quer justamente saber o que vai acontecer aí no final de tudo, se o mundo realmente vai acabar ou não e o que ele pode fazer para poder impedir isso. Então ele fala que quer somente uma orientaçãozinha mesmo. Então a Ivy resolve ler as cartas e explica melhor como se sente em relação a isso. Ela diz que quando faz uma pergunta à Terra, pode sentir a verdade na sua língua. Então o Vincent fica insistindo que o Klaus é a pessoa, é a destruição e tudo mais, e pede para ela perguntar aí pras cartas, pra natureza, sobre o Klaus e se realmente ele será o culpado de um verdadeiro colapso. Então ela vai ali tranquilamente ler as cartas e a primeira carta que sai é a Imperatriz. The Empress. E nesse momento, a Ivy já fica toda preocupada, até o rosto dela muda e ela fala pro Vincent que isso não tem a ver com o Klaus Michelson, e sim com a Hope Michelson. Oh, Vincent. This isn't about Klaus at all, it's about his daughter. Ela continua então e fala sobre a bruxa Sabine Laurent, que foi uma bruxa aí do Frank Carter, e essa bruxa jurou que a criança será a destruidora de todos nós. Mas que criança, meus queridos? A dona Hope Michelson. Pensem comigo, gente, a Hope, ela é a única da sua espécie, ela é extremamente poderosa, não existiu um ser tão poderoso como a Hope, né? Ela é lobisomem, bruxa e vampira ainda por cima. Fora que o pai dela foi ali o primeiro híbrido, é o pai dos híbridos, a Hayley também é extremamente poderosa. A própria Hope também já disse que a sua avó, né, que é a bruxa das bruxas, praticamente inventou a magia negra. Então eu acho que já está na hora, na verdade já passou da hora de Legacy começar a fazer essas conexões com The Originals. Afinal de contas, a última temporada de The Originals, ela foi claramente sacrificada para a criação de um spin-off chamado Legacy. Legados, mais de legados, não tem nada. Eu acho que a produção de Legacy precisa rever a última temporada de The Originals aí, ver alguns episódios de The Vampire
Kardashians, porque às vezes eu tenho a impressão que eles mesmos não conhecem as séries que eles tinham antes de Legacy, porque não é possível. Mas continuando aqui na teoria, o Vincent nesse momento ele fica, não, pelo amor de Deus, a Sabine, ela era uma salafrária, mentirosa, sabe? A gente não pode acreditar nela, a Hope é apenas uma criança, como assim ela será a destruição de todos? Então a Ivy ela acaba retrucando, dizendo que nesse caso as cartas vão responder, e realmente respondem, tá, queridos? A primeira carta, então, que sai é o Sol, que pode significar ali saúde, abundância, felicidade. The sun. This card is a sign of good health and abundance. A segunda carta é o Comedimento, que pode significar paz. A terceira carta é a Carruagem, que significa sucesso. The Chariot card is for triumph, success. E aí é nesse momento que você me fala, mas ué, Aline, o que tem de ruim nisso? Não tem nada de ruim. O próprio Vincent, nesse momento, ele dá um sorrisinho assim, meio de canto. Mas, queridos, de repente, essas cartas começam a pegar fogo na mão dele. E se você parar pra pensar, essas cartas que pegaram fogo são exatamente as coisas que a Hope está buscando constantemente, mas ela nunca teve, que é felicidade, saúde e paz. Quando que a Hope teve paz nessa vida, gente? Nunca, porque até o parto dela foi horrível, a mãe dela quase morreu, a Hope quase não nasceu, foi uma loucura. Então a Ivy começa a ficar extremamente desesperada e vai vendo ali as cartas que não pegaram fogo, e é aí que a treta começa. A primeira carta é o Enforcado, que pode significar um terrível sacrifício. What's happening? A segunda carta é o Diabo, que pode ter relação com vingança, força ou até mesmo destruição, violência, que está predestinado, mas não necessariamente que seja mal. A terceira carta que sai é a Torre, que pode significar fome, enchente, fogo, como a Ivy disse no episódio, mas procurando mais sobre simbologia e vendo o significado dessa carta, algumas coisas que eu encontrei aí no Senhor Google, tem uma grande ligação com a Hope, se você parar para pensar, e eu vou ler para vocês. É necessário que desapegue do ciclo passado para construir um novo, por isso a Torre avisa que haverão mudanças drásticas em seu caminho, o que lhe causará uma certa confusão e o fará enfrentar problemas imprevistos. Então, dito tudo isso, baseando aí nessas três cartas que a Ivy viu, que preveu, enfim, pra mim significa claramente, assim como o Legacy Bra falou pra mim, a trajetória da Hope como uma tríbida completa. Gente, acorda! Todos os passos, tudo que tá acontecendo e tudo que teoricamente vai acontecer pra ela ser uma tríbida completa faz total sentido com essas cartas que o Vincent e a Ivy tirou no começo da quinta temporada de The Originals. E eu acho que essa última carta, que é a Torre, que fala sobre problemas que vão aparecer aí no caminho, que terão várias mudanças drásticas, é basicamente o que a gente pode esperar depois da Hope já se tornar uma tríbida completa, que possivelmente é o que a gente vai ver nessa quarta temporada, porque a vida dela vai mudar completamente. Ou seja, a primeira carta também que a gente vê que fala sobre um terrível sacrifício confirma a teoria de que a Hope possivelmente vai morrer se sacrificando por alguém para poder salvar a vida de uma ou mais pessoas. Eu tenho aí a teoria sobre o Barqueiro da Morte, que eu falei para vocês em outro vídeo, e depois dessa teoria aí, tudo tá fazendo ainda mais sentido na minha cabeça. Eu acredito que ela vai morrer sim, se sacrificando pelas outras pessoas. Tem até essa teoria que possivelmente ela vai trocar a sua alma, vai tentar negociar a sua alma com o Barqueiro da Morte, coisa que eu acharia simplesmente sensacional. Desde a primeira temporada, a gente sempre fala sobre a morte da Hope, que não pode ser feita de qualquer jeito, e eu acho que é unânime, né? Todo mundo pensa que de fato ela tem que morrer, mostrando que ela pensa nas outras pessoas, se sacrificando por alguém, porque não faz sentido ela simplesmente morrer aí nas mãos de algum vilão. Seria muito triste, né? Nessa carta
carta também fala sobre algo que já está predestinado, que é a Hope tríbida, mas que não necessariamente seja mal. Ou seja, pode ser que a Hope, após ser uma tríbida completa, ela não surte. Pode ser que ela tenha ali a sua coisinha de maldade, né? Porque ela é filha do Klaus, ela é filha do maior vilão dessa série, mas ela não necessariamente é uma pessoa ruim. Ou seja, eu já consigo ler isso como ela fazendo alguma maldade, fazendo aí algumas coisas, mas ela não é uma pessoa ruim, ela está apenas quebrada mesmo. Essas cartas também falam sobre vingança, né? E eu acho que de fato a Hope vai ficar mais violenta e ela vai ficar puta da vida depois de descobrir o segredo que o Caleb e o Alaric estão escondendo dela a respeito do Landon. Any sign of Landon? No. No, I didn't. Porque o Landon fez o Alaric prometer que quando chegar no momento certo, ele vai matar o corpo dele, né? Que Malivore está ali, salvando a vida de todo mundo, não deixando a Hope ser uma tríbida completa. When the time comes, do it. E o Alaric, ele fala que beleza, mas eles não contam a verdade pra Hope a respeito disso. Então pode ser que sim, após ser uma tríbida completa, ela queira se vingar das pessoas que se viraram contra ela. No começo desse primeiro episódio da 4ª temporada, nós temos os personagens aí se unindo contra ela, né? Falando várias coisas, que ela sempre prioriza o Landon. Tem até uma treta aí com os fãs em relação a isso. Eu acho que cada um tá tendo uma interpretação diferente em relação a isso, mas se você parar pra pensar, tudo tá conectado com essas cartas e faz muito sentido que The Original já tenha previsto o futuro da Hope ali no comecinho, cara. Pelo menos esse universo sempre gostou de fazer essas ligações, mas com Legacies a gente infelizmente não tem isso. Então, por mais que eu queira muito que essa teoria esteja certa, ao mesmo tempo eu fico, poxa, ela é genial, ela é magnífica, mas provavelmente nunca vai acontecer. E na última carta, que fala bastante sobre desapegar do passado e construir algo novo, também faz muito sentido, principalmente nessa relação dela com o Landon, que eu acho que vai mudar bastante. A personagem tem refletido bastante, eu acho que ficou evidente que ninguém aguenta mais a obsessão dela com o Landon, né? Nem ela mesma e nem os personagens. Ela mesma viu esse erro nela. Eu acho que isso de fato pode significar a evolução da personagem que precisa e vai desapegar de tudo isso aí que aconteceu nessas 3 primeiras temporadas, possivelmente desapegando do Landon e seguindo em frente, talvez com outra pessoa, não sei, ou até mesmo sozinha, né? E eu acho que o desapegar do passado também pode ter uma relação com a família dela, né? Porque, poxa, a Hope, ela é meio obsessiva, assim, com o Landon e tal, porque ela já perdeu muitas pessoas na sua vida. É uma garota que ela sempre perde. Ela mesma fala constantemente, eu acho que no primeiro episódio de Legacy ela já fala que as pessoas que ela ama têm o costume de morrer, sendo imortal ou não. Poxa, o Klaus morreu por ela, sabe? What about Hope? Well, she'll have Marcella and Rebecca and Freya. O Roman, que foi o primeiro amor dela, traiu ela também. Tem toda essa questão aí bem conturbada da família deles. Por ser uma personagem que ela tá sempre perdendo, ela acabou colocando tudo isso nas costas do Landon, sabe? Então a gente tem que fazer essa leitura também da personagem, sabe? A gente também não pode esquecer que ela é apenas uma adolescente muito poderosa que tem que se controlar ali, porque se ela enlouquecer, ela pode de fato destruir tudo, e ao mesmo tempo ela tem que superar as perdas da sua vida, não somente da sua família, mas também do seu namorado. Então, cara, não é fácil mesmo. Então esse desapegar do passado eu consigo fazer aí também ela superando isso e superando mais a morte da família dela e deixando talvez o Landon respirar um pouquinho mais, né? Mas aí, continuando com o episódio de The Originals que eu falei pra vocês, a Ivy, ela fica preocupada e fala pro Vincent que realmente a Sabine, ela tinha razão e a Hope, ela será a destruição de
todos? Nós sabemos que o Klaus Mikaelsen, assim como Elijah também, se sacrificaram ali no final da série para que a Hope tenha uma vida normal na medida do possível, mas para uma personagem como a Hope é impossível ter uma vida normal, gente. Por mais que ela queira, ela é uma tríbida, ela não é normal, ela não vai ter uma vida normal, por mais que o pai dela tenha se sacrificado para tal. Ele acabou com o problema, mas já que a gente tem legacies, outros problemas vão acabar surgindo, coisas que nem mesmo o Klaus ou a Hayley preveram ali em The Originals. Por exemplo, eu acredito, tá, é uma teoria minha, que após a Hope se tornar uma tríbida completa, não vai ser tão simples assim. Eu acho que a natureza pode tentar meio que... Porque ela é uma brecha da natureza. Então, já pensou? Começa a ter aí um desmatamento, começa a ter uns bagulho muito louco aí, da água virando sangue, assim como aconteceu ali em The Originals. Eu sei que tem toda a relação com a Hollow e tal, mas nada tira da minha cabeça que ao se transformar em uma tríbida completa, muita treta vai acontecer aí em relação a isso, e eu acredito que a Hope, ela pode começar a ser caçada por conta disso. Por exemplo, nessa temporada a gente já tem quase que uma confirmação aí que Malivor, que foi o vilão desde a primeira temporada, ele será destruído. Então, após isso, a gente precisa de um novo vilão, senão não tem história, né? Então, eu acredito que a tríade que a gente vê a apresentação ali na primeira temporada, que é uma organização muito louca... Too bad I've got super friends. Eu acho que eles podem também ser vilões incríveis nessa nova temporada. Afinal de contas, a gente sabe que eles têm poderes o suficiente para isso. A gente já teve aí um gostinho dos poderes que eles têm, né? Afinal de contas, eles conseguem escravizar bruxas para elas fazerem feitiços e fazerem aquilo que eles querem. Então, assim, eu acho que eles podem tentar caçar a Hope após ela ser uma tríbida completa. Na verdade, eu acho que eles já podem estar planejando isso há um tempo. Eles podem estar tentando fazer, sei lá, uma arma diferenciada aí para poder atingir a Hope. Porque, pensem comigo, se eles adoram escravizar algumas bruxas, imagina só eles tendo em mãos uma tríbida. Vocês acham mesmo que a tríade vai perder a oportunidade de ter um dos seres, uma das espécies mais poderosas existentes? Claro que não. E a gente sabe que o Clark também já trabalhou para eles, hein? Então, mano, eu acho que essa quarta temporada pode ter um grande envolvimento com tudo isso. Só que o que me chama atenção também nesse momento entre a Ivy e o Vincent é uma fala que ele mesmo teve. Ele diz que, de fato, a Hope ela é poderosa o suficiente para poder destruir todos eles, mas ele também diz que ela pode ser forte o suficiente justamente para acender uma revolução e que ela só precisa mudar o seu curso. O que pode significar também que o Klaus se sacrificando pela Hope no final de The Originals, ele já mudou o seu curso, mudou a trajetória dela, mudou o destino dela. Então, exatamente por isso que ela não será mais a destruição do mundo, e sim a salvação do mesmo. Mano do céu, não sei vocês, mas eu arrepiei nesse momento. Então, mano, já pensou? Será que a Hope, ela pode ser meio que uma líder, sabe? Tentando salvar as bruxas que estão sendo escravizadas ali da tríade, e com isso ela vai acender essa revolução dos seres sobrenaturais? Mano, não sei vocês, mas eu ia amar. Claro que eu quero ver a Hope como vilã, sem humanidade, por um tempo, claro, mas eu acho que depois ela pode cair na real e fazer tudo isso que eu tô falando pra vocês, sem pensar em Landon o tempo todo e querendo salvar as bruxas escravizadas ao lado do Clark. Mano, amei essa teoria. E com isso, gente, eu fiquei pensando que, pô, apesar de odiar o Vincent, eu acho que ele seria um personagem muito interessante pra aparecer aí nessa temporada, porque ele sabe bastante coisa a respeito da Hope, e se essa teoria, que dificilmente, mas se ela realmente fosse real, assim, das cartas, ele chegando, lembrando desse momento dele com a Ivy, seria simplesmente icônico fazer essa ligação direta com The Originals,
Deus, eu ia me emocionar mesmo não gostando do personagem. Mas e aí, tu curtiu a teoria? Conte-me tudo, não me esconda nada, comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer nessa quarta temporada de Legacy, que se eles escutassem os fãs, não somente eu, mas vocês também e vários outros aí na internet, essa história seria perfeita desde a primeira temporada. Mas enfim, né? Eu vou ficando por aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto que me ajuda muito, e não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá falando com vocês. Tem live de Legacy que rola lá de vez em quando, hein? Então, se eu fosse você, ia seguir lá. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!